Caríssimos irmãos e irmãs, você que acompanha conosco essa transmissão, estamos na segunda semana do nosso retiro quaresmal, preparando para a Páscoa do Senhor. A liturgia de hoje traz dois elementos fundamentais da nossa relação com Deus, que é a relação da fé, que mostra a primeira leitura, a fé que tem que ser capaz de nos sustentar em todas as nossas provações, e Jesus que manifesta o seu poder e a sua glória aos seus discípulos para não desanimar frente aos desafios da vida. Então vejamos as leituras como ela nos apresenta. A primeira leitura traz uma experiência de fé muito profunda de Abraão. Para entender esse texto, a gente tem que recordar o que Deus pediu para ele. Abraão, você sai da sua terra, vai para a terra que eu vou te indicar, vou te dar uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu. Eu só peço uma coisa, a fidelidade. Ele, mais sua esposa, já idosos. Como ia ter filhos? Depois, Deus prometeu uma terra que ia correr leite e mel. Deus dá um filho. E esse mesmo Deus que deu um filho pede que ele sacrifique o seu próprio filho para manifestar a sua fé. Então a gente poderia pensar assim: será que os meus pensamentos são como os pensamentos de Deus? Será que a minha fé é capaz de me sustentar nas provações? Qual é a prova que Deus pede a você da sua fidelidade? Porque Deus é sempre atual. Deus sempre renova essa aliança de fé conosco todos os dias. Mas o que Ele espera da nossa parte? É a fidelidade. E aí, como nós ouvimos o texto, pediu para sacrificar o seu filho e ele ia fazer. E o Senhor diz: basta, porque você é um homem de fé. E se tornou pai de uma grande nação, para quem tinha um filho só. E aí ele é exemplo de fé para 3 grandes religiões do mundo: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Então ele se tornou a referência do crente, do homem que crê em Deus para todas essas religiões, especialmente para nós no cristianismo. Então quer dizer, como nós lidamos com a nossa fé? Gente, a fé não é sentimento. Então a gente tem que distinguir muito isto. A fé é algo profundo, que ela tem que ser capaz de nos sustentar. Como eu perguntei para os meninos: o que a gente faz para sustentar a fé? O menininho levantou o dedinho. Reza, né, Frei? Intimidade com Deus, não é outra coisa. Então a gente precisa investir na nossa relação de intimidade com Deus, e Ele vai exigir de nós as provas de fé, que pode ser nas pequenas coisas do dia a dia. Então, como nós experimentamos a fé que Deus concedeu a nós no dia do nosso batismo? E aí temos que caminhar e aprofundar nesse grande mistério. As provações fazem parte da fé, mas tenha certeza, em todas as provações, Deus é mais. Deus está sempre a nos proteger, a nos guardar, como nos ensina então o salmista de hoje: andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andar na presença de Deus. O que significa isto? É que a gente muitas vezes separa Deus da vida. Então agora eu sou de Deus e eu estou rezando, daqui a pouco eu saio para fora, do portão para fora eu assumo a minha vida. Não existe duas coisas. A fé e vida é o andar na presença de Deus. Nós somos um todo, corpo e alma. Então precisamos ter essa consciência, e que Deus caminha conosco, porque o nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus que renova conosco a aliança todos os dias e nos fortalece nessa vivência. Quando ele diz assim, que na presença do Senhor, Ele que nos redime, Ele que nos reúne, Ele que nos santifica para a vida eterna. Então, desde o nosso nascimento até o nosso último suspiro,
tudo tem que ser voltado para Deus, mesmo aonde que a gente não entende. Porque eu conversando com a pessoa, ela disse assim: Frei, eu não entendo essas coisas. A razão humana não vai compreender tudo. Aonde que você não compreende, você entrega na mão de Deus. Quando você não entrega, aí então você quer resolver tudo racionalmente. A razão é limitada. A gente chega até certo ponto, depois daqui a gente não dá conta mais. Eu tenho um amigo que foi meu professor, ele dizia assim, que quando ele morresse, a primeira coisa que ele queria fazer: por que o Senhor não deixou isso mais claro, Jesus? Para a gente entender melhor. Ele falou que tinha muitas perguntas para Jesus quando ele chegasse no céu. Então, todos nós temos questionamentos que não vai ser respondido com a nossa razão, como nos ensina então a segunda leitura de hoje. Diz assim que Deus morreu por nós, que Ele não poupou o seu próprio Filho, mas deu o seu Filho para salvar toda a humanidade. Então, as perguntas que a gente tenta compreender é a partir da fé, olhando para Jesus crucificado. A maior prova de amor é que Deus morreu por nós. E se a gente faz um paralelo, é muito importante compreender como Deus poupou o Isaac, filho do Abraão, mas não poupou o seu próprio filho pela salvação da humanidade. Então, se nós somos salvos, é porque Jesus se entregou por nós. Então, quantas vezes a gente nega a nossa fé por qualquer coisinha, banalidades, falta de compreensão, qualquer dificuldade: Deus não olha mais para mim. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de atitude. Deus está sempre do nosso lado, é nós que não compreendemos a sua presença. Então Ele deu o seu Filho para mostrar que Ele ama cada um de nós. Outro nome de Deus qual seria? Deus é amor, diz São João. O amor total, o amor que se entregou, o amor que renova, o amor que transforma. Então por isso Deus é amor. E viver essa experiência de amor depende de cada um de nós, nos lançar inteiramente nas mãos de Deus. O Evangelho de hoje traz algo importante na nossa fé, que é a transfiguração. Nós vimos semana passada que Jesus foi conduzido ao deserto e tentado pelo diabo. Hoje ele leva os seus discípulos, 2 discípulos, para transfigurar e se mostrar diante deles quem ele era. Com esta visão maravilhosa da transfiguração, os discípulos queriam ficar lá. Porque qual que é o significado muito interessante? Que ele conversa com Moisés e Elias, simbolizando os profetas e o Antigo Testamento. De que esses profetas falavam com Jesus? Da sua morte, da sua paixão e ressurreição. Conversavam de tudo que ele ia passar. Porque aí no final diz assim, eles perguntaram, queria saber o que significa ressuscitar dos mortos. Gente, para nós hoje ter fé depois de 2000 anos é muito mais fácil. Imagine para os discípulos conviver com Jesus, o homem de Nazaré, e ter fé e acreditar não era fácil. E aí então eles têm muitas perguntas também. Então o Evangelho mostra para nós que Jesus se revela, e o mais importante, quem que apresenta Jesus para esses 2 apóstolos? O próprio Deus. Este é meu filho amado, escutai-o o que ele diz. Fazei tudo o que ele vos disser. Então é o próprio Pai que apresenta o seu filho para toda a humanidade. Isso é transfigurar. E transfigurar naquelas coisas cotidianas da vida. Então eu tenho que ser pessoa transfigurada no meu trabalho, pessoa transfigurada na minha família, pessoa que manifesta o quê? Luz, manifesta todo o seu ser. Isso é transfigurar-se. Todo o nosso ser divino. Toda a nossa vida deve ser uma vida transfigurada, transpassada pelo amor de Deus. Então esse é o grande desafio da liturgia de hoje, nessa segunda semana. É sermos pessoas transfiguradas, pessoas de fé, e acima de tudo, diz assim que Jesus se tornou o modelo e os apóstolos voltaram. Pedro gostou tanto dessa visão
que ele falou assim, olha, vamos ficar aqui, que o negócio aqui está muito bom, então é melhor do que descer. Mas realmente, quem vai a Israel, quem faz essa experiência lá no Monte Tabor, é um lugar muito lindo, um lugar muito bonito, com uma visão estupenda, até hoje. Então, quando você está lá, realmente não dá vontade de descer, porque para subir é uma luta, né? É uma luta subir aqui lá. A gente sobe de van, porque tem gente que faz a pé, é quase 1 hora de subida. Mas quando você chega lá, você fala assim, encontrei o paraíso. E a gente não quer descer realmente, porque é tão bom, um ambiente tão gostoso de estar. Mas Jesus fala para Pedro, ó, não é aqui não que nós vamos ficar. Nós vamos descer e vamos para Jerusalém e eu vou passar pela paixão e vou ressuscitar dos mortos. Então esta visão foi, que deu força para os discípulos conduzir a própria vida. Então aqui vai a mensagem final. Se eles foram capazes de contemplar o Cristo e ter coragem de vencer todo o tormento da vida, nós, através da Eucaristia, através da Palavra de Deus, temos que ser capazes de transfigurar-nos como pessoas novas e ter força todos os dias para conduzir a nossa vida como pessoas ressuscitadas, como pessoas renovadas pela ação do Espírito Santo. Então, meus irmãos e irmãs, vamos pedir que essa celebração nos ajude a dar mais um passo rumo à Páscoa do Senhor. E fazer esse processo realmente. Não tenha medo de Jesus. Coragem, eu estou convosco. Então essa deve ser a nossa fé sempre. Coragem, eu estou convosco. É eu que conduzo a história. Eu que conduzo cada um de vocês. Aquele que crê em mim fará coisas maravilhosas, ainda maiores do que essas. Então vamos caminhar na fé, vamos caminhar na presença do Senhor, que vai ser, não é todo o desafio que estamos passando, de uma pandemia, os desafios de tantas mortes, que vai nos fazer desanimar. E a gente ter consciência também, tem coisas que eu deixo de fazer agora, mas eu posso fazer no futuro. Tem coisas que eu não posso deixar de fazer, porque depende da minha fé. Então, certas coisas que eu não fizer hoje e fazer daqui a um ano ou o ano que vem, dá a mesma coisa. Agora eu tenho que estar vivo para fazer as coisas. Eu tenho que estar vivo para alimentar, para conduzir a minha fé. Porque quando eu passar dessa vida para outra, eu não preciso mais de fé. Porque a fé vai ser consumada diante do Senhor ressuscitado. Então, irmãos e irmãs, sejamos pessoas de fé e vamos pedir ao Senhor, eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Assim seja.